A gente tinha parado o vídeo, mas agora eu já retomei. E agora eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho um monte de Barbie, um monte de acessório de Barbie, que se vocês quiserem, eu faço um vídeo só de umas brinquedos de Barbie. Porque é muito, gente, é muito brinquedo de Barbie. E não dá pra mostrar só agora. Precisa de tempo. Então... só quero mostrar essa aqui que é muito fofa, gente. É a da My Little Pony. Ela é muito lindinha. Tá? Então... foca agora. Vamos agora mostrar essa parte daqui. Não, essa parte daqui. As minhas bolsas. Eu tenho essa bolsa da Barbie, que eu levo acessórios. Essa daqui do Metro, que tem 2 bolsos. Para de gravar.